Youtuber e atual boxeador profissional Jake Paul venceu mais uma luta de boxe, e desta vez foi contra o ex-campeão mundial peso médio Júlio César Chaves Jr. Esta vitória pode colocar Jake Paul no top 15 da elite mundial do boxe, e ele pode fazer sua próxima luta válida pelo cinturão mundial peso cruzador das principais organizações de boxe do mundo. Tem muita gente falando que esta vitória foi a principal vitória de Jake Paul no boxe, mas por outro lado também tem muita gente desdenhando, falando que Jake Paul só gosta de lutar com velhos, que Chaves Jr. já está próximo dos 40 anos, que não é mais o mesmo, e que Jake Paul só busca ou lutadores velhos ou lutadores que não são profissionais. Outros mais radicais estão falando que essa luta foi uma fraude e que a carreira inteira de Jake Paul é uma fraude. Vamos falar sobre tudo isso aqui neste vídeo. Fica até o final aí que tá bem legal, também quero saber a sua opinião. Neste canal comento notícias atuais do mundo da luta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Beleza? Bora pro vídeo. Hey! Então vamos por partes aqui, senhores. Esse fim de semana, dia 28 de junho, mesmo dia que estava acontecendo o UFC 317, tivemos aqui a luta de Jake Paul versus Júlio César Chaves Jr. Tá? Esta luta foi promovida pela MVP, que é uma empresa de promoções de luta que é do próprio Jake Paul. Então ele que vem promovendo essas lutas. Jake Paul, que é um ex-youtuber, tá aqui agora com 12 vitórias e 11 derrotas na sua carreira, agora encarou Júlio César Chaves Jr. Júlio César Chaves Jr. é um ex-campeão mundial de boxe. O seu pai, o Júlio César Chaves, é hall da fama do boxe. Então ele tem um grande nome e foi um grande lutador. Porém, o Júlio César Chaves Jr. já está com 40 anos de idade, tá? E então, ao mesmo tempo que esta foi uma grande vitória, porque foi um primeiro nome de um boxeador assim, com peso dentro do boxe, de um boxeador com nome dentro do boxe, de Jake Paul, ele também já passou da idade e já não está mais no auge dele. Então, ao mesmo tempo que Jake Paul está recebendo elogios sobre ter ganhado agora de um lutador de verdade, né? Ele está recebendo críticas porque esse lutador de verdade já passou do auge dele. Lembrando que Jake Paul aqui, a maioria de suas lutas foram contra ex-lutadores de MMA, que não eram lutadores de boxe. Veja aqui, ó, vários caras que estavam estreando, tá? Ben Askren, Nate Diaz, Tyron Woods, Anderson Silva. E quando ele foi lutar com um lutador de verdade, um boxer de verdade, que foi o Tommy Fury, ele perdeu, foi a única derrota dele. Lutou com o Mike Tyson, que é um boxeador de verdade, mas está próximo de 60 anos, tá? Então essa foi considerada por muita gente, por muitos fãs, como a principal vitória. Por outro lado, muita gente está falando que foi não foi nada, não foi um feito pouco, porque o Júlio César Chaves Jr. é um lutador velho já, e essa é a cara do Jake Paul, pegar lutador ou velho ou estreantes no boxe. Porém, tem outros mais radicais, e eu vou até trazer aqui esta postagem aqui com as estatísticas desta luta que ele fez. Tem gente falando que essa luta foi fraude. O porquê? O primeiro ponto, enquanto eu vou passar uns highlights aqui da luta, olha aqui, ó. O primeiro ponto foi que nos primeiros 5 rounds, o Jake Paul só atacou. E o Júlio César Chaves Jr. pouco golpe jogava. Então o Jake Paul jogou muito golpe nos primeiros 5 rounds. E poucos efetivos, mas jogou muito golpe. Por outro lado, o Júlio César Chaves Jr. só recuou, só ficou guardado, tal, não atacou muito. E o Júlio César Chaves Jr. só foi começar a atacar nos últimos rounds. Tá? Então essa luta acabou por vitória com o Jake Paul, e os árbitros viram, muitos árbitros foram 10 rounds, 8-2 pro Jake Paul, outro deu 7-3, então foi uma vitória unânime. Todos os árbitros deram os primeiros rounds, tudo pro Jake Paul. Aí a galera fala que foi fraude, por quê? Aí os caras pegaram estatísticas e mostraram as estatísticas de golpes lançados e golpes efetivos. Então olha só como isso aqui destoa, tá? Primeiro round. Jake Paul jogou 39 golpes, 39 e 8 foram efetivos. Estatisticamente, 8 para 39 é pouco, mas foram 39 golpes que ele lançou e 8 efetivos. Já o Júlio César Chaves Jr. jogou apenas 4 golpes e 0 efetivo. Olha a diferença. Segundo round, Jake Paul jogou 50 golpes, 14 efetivos. O Júlio César Jr. no segundo round jogou 7 golpes apenas, 2 efetivos. No terceiro round, Jake Paul jogou 46 golpes, 14 efetivos. Já o Júlio César Chaves Jr. no terceiro round jogou 3 golpes só, 1 efetivo. No quarto round, Jake Paul jogou 50, 18 efetivos. No quarto round, Júlio César Jr. jogou 12, 4 efetivos. Então assim foi no quinto round, sexto round, o Júlio César Chaves Jr. jogou muito pouco golpe e poucos efetivos. Aonde que ele jogou mais golpes? No nono e no 10º round. Coincidentemente, no nono e no 10º round, foram os rounds que o Júlio César Chaves Jr. mais acelerou o Jake Paul, que mais o Jake Paul se perdeu e quase foi nocauteado, tá? Teve uns momentos ali perigosos pro Jake Paul, no nono e no 10º round, nos 2 últimos. Aí você vai olhar essas estatísticas aqui,
no nono e no décimo, ó, no nono round, o Júlio César Chaves Júnior, no nono, jogou 35 golpes. Tá, 35, muito mais que ele jogou nos passados. 17 efetivo. Isso é 50% de golpes efetivos. Tá. O que destoou do Jack Paul. O Jack Paul jogava muitos golpes, 50 golpes. Efetivo eram 14. É 30, 20, 30% de golpe efetivo. Então olha a precisão dos golpes do Júlio César Chaves Júnior no nono round. 35 acertou 17. No décimo round jogou 30, acertou 12. Então a galera tá mostrando essas estatísticas aqui pra dizer que essa luta foi vendida. Que Júlio César Chaves Júnior vendeu essa luta. E no momento que ele lutou, que foi o nono e décimo round, ele acelerou o Jack Paul, ganhou esses rounds, foram os rounds que ele ganhou, e a precisão dele foi muito maior, tá? E outras críticas, então, que tem também, além dessa que foi fraude, é que Jack Paul não teve um desempenho tão bom. Jack Paul estava bem maior que o Júlio César Chaves Júnior nessa luta, bem maior. Era gritante a diferença de tamanho dos dois. E mesmo assim ele não conseguiu ali derrubar o Júlio César Chaves Júnior, né? Não teve assim algo tão atuante, não foi assim tão grandiosa a sua vitória, principalmente pela diferença de idade. Um tem 28 anos, outro tem quase 40. Tá? Um tá no seu auge físico, o outro 40 anos de idade. Então, a galera tá criticando uns pelas performances, tá? E outros mais radicais porque foi fraude, né? Pela performance também, falando que o Júlio César Chaves Júnior é muito velho, não tá mais no auge dele. Cara, eu sinceramente não sei se foi vendido ou não foi vendido, tá? Tem muitos lutadores profissionais falando que a carreira do Jack Paul é toda uma fraude e que essa luta foi uma fraude como todas elas, usando como base aquelas estatísticas lá, tá? Estão falando aí que o Júlio César Chaves Júnior ganhou 3 milhões de dólares aí para vender essa luta, que 3 milhões de dólares seria um grande dinheiro no México. Não sei, tá? Eu sinceramente não sei. Faz sentido olhando as estatísticas? Cara, faz sentido, mas eu não sei, eu não sou um boxeador profissional, eu não sou especialista na área. E mesmo se fosse, ia ser difícil você falar que isso aí foi vendido, tá? Às vezes o Júlio César Chaves Júnior não jogou muito golpe nos primeiros rounds porque ele queria se poupar ali pros finais dos rounds, porque ele, né, tem uma idade já avançada, já não tá no mesmo auge físico, no mesmo vigor físico, quis se poupar mais pros últimos rounds. Talvez possa ser isso, né? Talvez possa ser vendido, não sei, cara, é uma coisa que não dá pra afirmar, eu não consigo, não sei afirmar isso aí, tá? Mas enfim, que a galera tá falando muito sobre isso, os mais radicais acusando de fraude, e os menos radicais falando que o Júlio César Chaves Júnior já passou da idade, já que né, não é o mesmo cara que antes, que é mais um frango morto aí que o Jack Paul pegou pra ganhar. Enfim, não sei, cara, não dá pra saber, tá? Esta vitória, vamos falar aqui agora sobre outras notícias aqui envolvendo essa luta. Tanto o presidente da WBA quanto o presidente da WBC, que são duas grandes organizações de boxe, uma das maiores do mundo, junto com a IBF e a WBO, eles falaram antes desta luta do Jack Paul que se o Jack Paul ganhasse, eles iam colocar o Jack Paul no top 15, tá? Iam ranquear o Jack Paul no top 15. Então aqui tem os tops, tá? Eu dei uma olhada aqui no site do WBA e do WBC, ainda não tem o Jack Paul aqui. Talvez ainda não colocaram ele na lista, não atualizaram, né? Nem no WBA, nem no WBC. Mas enfim, que eles falaram, os dois prometeram, segundo o site Combate aqui, e também o site Blood Yellow, outros sites internacionais falaram a mesma coisa, que os dois presidentes do WBA e WBC fizeram essa promessa, tá? Então ele pode entrar pro top 15 aí. Por quê? Porque há uma expectativa que o Jack Paul possa enfrentar o campeão do WBA, tá? Do peso cruzador, que é o Gilberto Ramírez. Eles fizeram até uma encarada aqui, ó, ele com o Gilberto Ramírez. O Gilberto Ramírez também lutou na mesma noite lá nessa promoção do Jack Paul, tá? No dia 28 de junho. Fez a co-luta principal, acabou ganhando também. Eles fizeram uma encarada ali. Então, essa luta pode sair, os dois querem, o Jack Paul quer e o Ramírez quer. E o que acontece com o Gilberto Ramírez, que é o campeão do WBA? Pro campeão do WBA ter alguém disputar o cinturão com ele, precisa estar ranqueado. Então, dentro das regras da WBA, precisa ser alguém ranqueado. Então, o presidente da WBA tem interesse de ranquear o Jack Paul entre os top 15 aqui do WBA, para que ele possa se gabaritar para lutar, fazer uma luta pelo título mundial com o Gilberto Ramírez. Cara, aí seria uma luta, né? Veja que é outro patamar, né? O Jack Paul de um youtuber pode se tornar um campeão mundial de boxe do peso cruzador. Isso pode acontecer. E o campeão o presidente da WBC falou a mesma coisa, que vai ranquear, se o Jack Paul ganhasse essa luta que ele ganhou, pode ranquear ele no top 15 aqui também, para possivelmente fazer uma luta com Budle Jack, que é o campeão do WBC. Tá? Então aqui temos o campeão do WBC, o Budle Jack, e o campeão do WBA, que é o Gilberto Ramírez, no qual eles fizeram uma encarada, que chegou a fazer uma encarada, tá? Tem uma foto deles, então tudo se encaminha para isso, tá? Para o Jack Paul entrar no top 15 dessas duas organizações e fazer uma próxima luta aí com um dos dois campeões mundiais aqui do peso cruzador.
O Jack Paul também acabou falando de outros lutadores, ele acabou chamando o Tommy Fury. O Tommy Fury, a única derrota que o Jack Paul tem é pro Tommy Fury, que é um lutador profissional de boxe. Ele perdeu. E ele encarou, falou de novo, Tommy Fury, para de correr, que eu perdi de você 2 anos atrás, quero lutar de novo. Ele também chegou a citar o Anthony Joshua, que é ex-campeão mundial dos pesos pesados de boxe. Ele falou que também lutaria com o Anthony Joshua, que subiria de peso, que ele é peso cruzador, não é peso pesado, mas ele subiria, que não tem problema. Então o Jack Paul falou bastante. Tudo corre para ele ser um campeão mundial de boxe, se ele conseguir passar por esses campeões, né? Por exemplo, pelo Ramirez, se ele conseguir passar pelo Ramirez, que daí é outro patamar de luta, é um lutador que está nativa, tá? Já não vai ser tão fácil quanto foi com o Júlio César Chaves Jr. Tá? Lembrando que o Júlio César Chaves Jr., o Anderson Silva já ganhou dele e o Anderson Silva já perdeu pro Jack Paul. Então vai ser outro patamar, mas ele pode lutar por esse título aí. Beleza, galera? Essas aqui são as informações que temos, tá? O que você acha sobre tudo isso? O que você acha sobre o Jack Paul? O que você acha aí se foi fraude ou não foi fraude? Se a carreira dele está sendo uma fraude? Ou se ele realmente é um boxeador bom? Só ainda não encarou grandes lutadores de verdade? Comenta aí o que você acha, tá? Se chegou até aqui também, deixa seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Hey!